costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por Mateus capítulo 13, versículos 16 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine, nos capacite, para que nós possamos compreendê-las. Nós vimos aqui que o Evangelho é bem curtinho, é capítulo 13, versículos 16 ao 17. Então, na verdade, são apenas 2 versículos. Mas 2 versículos, em poucas palavras, eles têm um contexto e um significado importantíssimo. Porque Jesus aqui está falando de algo que aconteceu. Olha que diz assim: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Aqui Jesus está falando dos antigos profetas que desejavam e desejaram ver o Messias, porque eles profetizaram a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Que Jesus e Messias é o mesmo. Então eles falavam, a vinda do Messias. Foram profetizadas muitos e muitos anos da vinda de Jesus. E Jesus escolheu ali aqueles 12 discípulos, aqueles 12 apóstolos, e Jesus fala para eles: Felizes sois vós que vê o que estão vendo, ouvem o que estão ouvindo. Que muitos profetas e justos desejaram ouvir o que estão ouvindo, desejaram ver o que estão vendo e não viram. Jesus estava se referindo a ele, que os profetas lá atrás profetizaram sobre a vinda de Jesus, do Messias, mas não viram o Messias, não tiveram o privilégio de conhecer o Messias, e muito menos de ouvir o Messias e nem de ver o Messias. Então, eles, na crença deles, na fé deles, numa iluminação divina, já uma iluminação do Deus Criador, do Pai Criador, iluminou esses homens, profetas e justos, para que viessem a falar do Messias que viria futuramente. Enquanto que os discípulos tiveram esse privilégio de ver e ouvir e conviver pessoalmente com Jesus, aquele que nasceu da Virgem Maria, através do Espírito Santo, e estava ali em carne e osso, igual a qualquer outro homem, menos na condição pecadora. Eu sempre tenho dito que Jesus tinha 2 identidades. Uma identidade humana, embora não pecadora. E a primeira identidade, na verdade, santo. Jesus Santo verdadeiro, o Filho de Deus. Essa é a diferença. Assim como nós também. Já se passaram
muito mais de 2000 anos desse fato, da vinda de Jesus. E nós, em nossos tempos também, nós vimos Jesus, ouvimos Jesus através da fé, da crença. Por exemplo, estou lendo aqui a palavra de Deus. Por quê? Porque eu creio nas palavras de Jesus Cristo, mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e nem de ouvi-lo como eles tiveram. E muitos tiveram naquela época, mas não acreditaram. E mesmo ali aos pés da cruz gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Porque eram gente endurecidas no coração, que não tinham fé e um coração cheio de maldade. E isso não pode acontecer conosco, porque todos nós somos criaturas de Deus. E Ele envia seu Filho Jesus Cristo para a salvação de todos aqueles que nele creem. Amados irmãos, um santo e maravilhoso dia, um sábado iluminado e abençoado para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha